O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pina! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 37 da Cautiopédia. Seja bem-vindo você que está escutando o podcast graças à nossa parceria com a Central 3 em todos os agregadores aí, qualquer agregador de podcast, qualquer um, você vai procurar, a gente vai estar lá. E seja muito bem-vindo para você que está nos assistindo no nosso futebol. Um abraço também para todo o pessoal do nosso futebol. A gente chega com a edição de número 37 para falar de mercado, o vai e vem, quem que chega, quem que sai, quem são os clubes que estão saindo na frente nesse comecinho de mercado. A gente sabe que ainda tem muita água para rolar, mas a gente vai falar do que aconteceu até aqui, porque já tem uma equipe, por exemplo, que a gente vai falar, uma certa equipe alvinegra, que já tem 4 nomes confirmados, né? Não sei se isso é bom, não sei se é porque precisava muito, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre um time que está chegando da Série B e que também está contratando e está focando muito em jogadores experientes, hein? Se você quer saber de quem a gente está falando, fica ligadinho aí, fica de olho na telinha ou fique atento aos seus fones de ouvido, porque o Cautiopédia número 37 tá chegando aí. A gente trocou o nome do podcast vez ou outra, ainda dá essa embananada aí. Pareço até o Scamacca tentando driblar, né? De vez em quando eu me enrolo um pouco. É claro que eu não tô sozinho nessa, estou aqui com nossos fiéis escudeiros, nossos companheiros de longa data, Caio Bittencourt e Nelson Oliveira. Eu vou começar dando meu bom dia, boa tarde, boa noite para você, Nelson. Já que vamos falar de mercado, Nelson, o que não pode faltar no seu carrinho de compras quando você vai ao supermercado, Nelson? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, eu sou uma pessoa bem tranquila, assim. Eu acho que não poderia faltar água. Eu acho que eu sou uma pessoa bem... Aí, o hidratado. Pois é, a gente... Ou seja, vive de luz. A gente vai falar muito de água, porque a gente vai falar do Como, né? Tem o lago de Como é famoso, a gente vai navegar nessas águas aí. Já vou até tomar água para combinar. Que isso? O programa mais hidratado do Brasil é o podcast da Cautiopédia. Caio Bittencourt, você gosta de fazer compras? Porque eu não gosto, cara. Depois do Covid aí a gente consegue comprar online, só pegar na loja. Isso aí pra mim é uma benção, porque eu odeio ir no supermercado. Gosta de mercado, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. Depende do momento de ansiedade, depende do momento que eu vá fazer as compras e depende também onde eu vá fazer as compras, que assim, eu costumo gostar bastante de algumas vendinhas chinesas que tem no centro de São Paulo. Às vezes, como eu moro na periferia, quando eu vou para lá, eu gosto bastante de pegar bugigangas chinesas que tem dessas de culinária exótica. Talvez, acho que não, mas realmente gosto bastante. Culinária alternativa, né? Eu, como já disse, não curto muito no mercado, não. Se eu puder evitar, prefiro. Mas tem um time aí indo muito forte no mercado, né? Como eu falei aí na nossa prévia, eu falei uma certa equipe alvinegra, é a Juventus, né? A Juventus, que até o momento, a gente está gravando no dia 25 de julho, com 4 contratações confirmadas. Vamos começar por quem está indo mais forte, então, por quem está enchendo o carrinho de compras. Nelson, a gente tem então até agora as chegadas do Di Gregório, do Thuram, né? Não é o Marcos, o pessoal que está acompanhando a Série A, mas acompanha mais ou menos, o Marcos Thuram não trocou a Inter pelo Juventus não, tá, gente? Relaxa, que esse aí é o Khéphren Thuram. Outra posição, mas também é filho do Lilian. Até uma foto muito bonita, né? Muito bacana, o Lilian Thuram segurando ele no colo e o Khéphren segurando a camisa da Juventus. Mas
A Juventus, como eu falei, com Di Gregório, com Thuram, com Cabal, zagueiro, né? Que já quem acompanha a Série A de uma forma de uma forma menos saudável, digamos assim, que acompanha muito a Série A, já vai se lembrar do Cabal, porque jogava no Verona. E o DG, o Douglas Luiz. Vou deixar você falar sobre quem você quiser, Nelson. Não preciso falar de todo mundo, que se quiser deixar um pouquinho pro Caio, pode deixar, mas a Juventus muito forte nesse começo de mercado, né, Nelson? Ainda tem o Adzic, né? O sérvio que foi contratado inicialmente para integrar o time Primavera, mas parece que o Thiago Motta já gostou dele. Pode ser que fique ali alternando entre. Na verdade, eu falei Primavera, mas seria o Sub-23, né? Que joga a Série C. E talvez ele, ao longo da temporada, ganhe algumas oportunidades também. Porque se ele jogar mais de 5 jogos no profissional, ele não pode mais voltar para o Sub-23. Então deve ser ali dosado, né? Mas o que eu acho interessante é que a Juventus está construindo um meio campo muito forte, né? Além do Thuram e do Douglas, né? É muito provável que a Juventus vá atrás do Koop Meiners ainda nessa temporada, né? E como perdeu perdeu não, né? Deixou o Rabiot sair, porque, enfim, né? Não renovou o contrato, então preferiu não dar grandes comissões a Madame Veronique. Então vai reconstruir esse meio campo, né? Pro Locatelli, né? É uma notícia meio ruim, porque é bem provável que ele comece a frequentar o banco de reservas, né? A gente deve ver uma reformulação ali no time titular da Juventus, no meio campo especificamente, né? E provavelmente esses três que eu citei, os dois que já foram contratados, né? O Thuram e o Douglas Luiz, mas o Koop Meiners deve ser deve formar o trio de meio campo da Juventus, né? A gente tá vendo que a Juventus está se mexendo bastante. Provavelmente vai vender o Chiesa também para financiar parte das contratações que ainda fará. Então, com certeza deve brigar pelo título da Série A nessa temporada. Caio, você pode também falar dessas chegadas aí da Juventus, mas é só porque me ocorreu um negócio enquanto o Nelson estava falando. O Arthur Melo, né, para alguns, ou Arthur para outros, ele tá de volta de empréstimo para a Fiorentina. Cara, eu não vejo notícias sobre o Arthur. Eu não sei, eu imagino que ele não vai ficar na Juventus, que ele não vai seguir na Juventus. A Fiorentina anunciou que não vai exercer a cláusula, né, que era uma opção, não vai comprar o Arthur. Não vejo a Juventus se movimentando de uma forma em que ele vá ser uma peça, não digo nem importante, mas que vai ser uma peça utilizada na Série A. Então, assim, pode falar das chegadas ainda, mas que coisa, né? Se você tiver alguma informação do Arthur aí, traga, mas eu vejo, eu pelo menos, e olha que eu leio frequentemente, né? Tento acompanhar as notícias e eu não vejo sair absolutamente nada do Arthur. O Arthur parece aquele caso de que a Juventus vai acabar tentando desfazer dele ali nos últimos dias de mercado, ali aceitando alguma coisinha diferente e tudo mais, porque não me parece que alguém tenha o Arthur como primeira hipótese. Talvez nem aqui falando de Brasil, nem falando de outras ligas, nada. E assim, não há perspectiva de que ele jogue. Afinal de contas, se nem o Locatelli, que era titular absoluto, tem perspectiva de jogar com esse sistema que tá se montando, assim, que se prevê da Juventus, que começou a pré-temporada agora, mal começou a jogar os seus amistosos, só vai fazer o primeiro amistoso. A gente está gravando no dia 25. Quinta-feira, nessa sexta, dia 26, deve ser o primeiro amistoso contra o Nuremberg. E ainda assim é muita coisa para fazer, muita situação. Nuremberg de um rapaz bem conhecido da Série A, Miroslav Klose. Vale ressaltar também. Mas com a perspectiva do Khéphren Thuram, que jogou muito bem no Nice, tem um desempenho muito bom e tem ainda uma margem de crescimento muito boa, é difícil você imaginar que outro jogue. Douglas Luiz, mesma coisa. Com a temporada que ele fez no Aston Villa, é difícil imaginar que ele não seja o titular.
O Cabal acho que já é uma coisa assim, você pensando para diversas funções no elenco. Foi até uma negociação muito rápida, ele parecia que ia fechar com a Inter, de repente a Juventus foi lá e acertou com ele muito rápido. E assim, também depende, e agora o mercado da Juventus inevitavelmente depende das saídas, principalmente do Chiesa. O que vão fazer com o Chiesa é um mistério. Só que o fator Chiesa é primordial para você discutir 4 nomes. Você tem o Koop Meiners, foi citado. Você tem o caso do Todibo para a zaga, ali em negociação. Você tem 2 casos de um externo, de um ponta. Aí você pode ser o Galeno do Porto, que tem sido citado nos últimos dias, ou o ADM do Borussia Dortmund. Gosto dos nomes. E acho que a Juventus tem que se reforçar mesmo, porque a gente não viu muita coisa na última temporada. Treinador novo, outra Juventus, né, a gente pode esperar nesse campeonato. A gente não sabe se melhor ou pior, mas com certeza diferente. Vou só contar um negócio muito rapidinho agora que eu me lembrei. Uma vez, cara, eu tava na Gávea, na sede do Flamengo, e por um acaso muito improvável do destino, eu esbarrei com o Lilian Thuram na Gávea. Ele tava visitando e ele tava com um dos filhos, e eu não consigo me lembrar quem era a criança, assim. Eu consigo vagamente me lembrar da criança, mas se fosse pra chutar eu diria que era o Marcos. Eu não sei quem era não, mas eles estavam passeando lá com a sacolinha do Flamengo, né? Você lembra mais ou menos o ano, coisa assim, faixa de idade, cara, que aí a gente pode fazer um teste. Não, então, eu lembro que foi mais ou menos 2010, 2011, por aí. Assim, julgando o Marcos como ele é mais velho, eu diria que era ele. Vendo a idade do Kefren, se eu não me engano, o Kefren tem o quê? 21 agora? 13... O Marcos tinha 13 anos em 2010, aí o Kefren... A produção já veio com informação aqui. Isso foi em 2012, que o Thuram visitou o Flamengo, foi em 2012. Então já ajuda. E eu me lembro, cara, um molequinho carregando lá a sacola do Flamengo. O Kefren tinha 11 anos. Pô, então acho que eu tô mais pendendo pra ele agora, hein? Tô pendendo pra ele. Não sei quem é, mas um dos Thuram é Mengão. Nelson, vou jogar outra coisa pra você, porque o Caio terminou falando aí que a gente tende a ver a Juventus contratando mais ainda, mas precisa vender. A gente viu, tá muito bem encaminhada a saída do Huijsen, né, do zagueiro. Queria saber, e a gente também tá falando aqui que a Juventus deve vender o Arthur também. Quem mais deve sair nessa barca? Quem você acha que pode surpreender? Porque, como eu acabei de falar, o Thiago Motta chega para implementar um outro trabalho. Será que tem alguém que estava em baixa que o Thiago Motta pode falar assim, não, calma, deixa eu ver esse garoto aqui. E essa pré-temporada pode mudar a opinião dele sobre alguém, Nelson? Olha, tenho achado difícil. A gente está vendo que é um clima bem de reformulação mesmo em alguns setores na Juventus. No caso do Arthur, a gente pode até falar um pouco mais depois, né? O Como chegou a se interessar nele, fez uma sondagem e tal, mas ele não estava muito convencido. Aí o Como pensou, vamos para outro lugar agora. Saiu como até falou, nem nós. Se você ontem. Não tá, a gente também não tá, né? Rolou uma entrevista ontem de um dos diretores do Como, dizendo que agora já estava procurando por outras opções. No caso das saídas da Juventus, uma das mais importantes deve ser a do Soulé, né, que foi bem pelo Frosinone na última temporada. O Leicester e a Roma estão batalhando por ele. Parece que a Roma está à frente nesse momento porque o Leicester tinha a vantagem de ter feito uma oferta melhor, mas o Soulé estava mais interessado em se transferir para a Roma. E a Roma acabou aumentando a oferta, vai chegar ali mais perto do que a Juventus estava pretendendo, e é bem provável que ele vá fazendo uma dupla com o Dybala na Roma. Sobre questão de aproveitamento de outras peças, eu realmente não tenho visto notícias de que o Thiago Motta está pensando em reavaliar alguém, não. Então eu acho que a ideia mesmo é pegar esses jogadores que não estão interessando no primeiro momento, fazer caixa e poder reinvestir em nomes que o Thiago Motta e a própria diretoria já tinham anteriormente discutido, já tinham se interessado em ir atrás nessa janela. Inclusive você citou a Roma aí, 2 coisas sobre a Roma. Primeiro,
Eu queria muito falar sobre a Roma, mas as negociações da Roma não avançam, né? Até oficializou o Lefebvre, mas assim, tudo que a gente vê da Roma tá ali, o Dovbyk do Girona, é um negócio que vai e não vai. Então eu queria falar sobre a Roma, mas não é hoje. O Dovbyk tá mais pro Atlético de Madrid nesse Sim. momento. Acho que a notícia nova que você tem da Roma é mais aquela, assim, o novo projeto de estádio, mas assim, considerando que a gente já viu, sei lá, a gente tá tanto quanto tempo nessa estrada, já tem uns 2 ou 3 projetos de estádio novo para Roma. Hoje passou um novo com um videozinho e tudo mais. Isso é um soft power lindo, mas na hora do vamos ver, assim, enquanto não tiver a pedra lá, a gente não, a pedra fundamental a gente não acredita. Só acredito vendo e sobre o quando ver, Dovbyk, vou falar, não acredito. O Dovbyk parece que deu uma mudada aí nessas últimas horas. Saiu a notícia se eu não me engano, foi do Pedulá, ou foi do Fabrício Romano, não lembro agora, dizendo que o Dovbyk tinha já entrado em acordo com a Roma, que agora estava mais para o Girona decidir aí para onde é que ele iria. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Vamos falar, edição número 38 da Cautiopédia, a gente vai ter essa decisão ou para Roma, ou a favor da Roma ou não, né? E o segundo ponto que eu queria falar da Roma é que, para quem está nos assistindo, tanto eu quanto o Nelson estamos usando as camisas da Roma, né? Então, Nelson, para quem quiser, a minha, a que eu estou usando, não sei se tem lá. Mas para quem quiser a sua, que você está usando, solta a planta aí pra galera, por favor. A sua de fato não tem, porque a gente só trabalha com camisetas retrô, né? Camisas Tô retrô muito moderno. dos times. A minha a minha é de 2001, então essa tem. Então é só para quem estiver assistindo a gente ir na nossa loja através do QR Code que tá aí na tela. E quem tá nos ouvindo, vai nas nossas redes sociais que tem tudo lá. Cautiopédia é fácil de achar. Tá aí o QR Code para quem quiser. E se você ouviu bem, hein? Coisas de 2001 já são coisas retrô, seu velho. Agora, pra gente fechar sobre o Juventus, Caio, a gente vê o Di Gregório chegando, queria saber como é que você enxerga a situação do gol, né? Porque também não tem nada confirmado ainda, né? Em relação ao Chesney, a tendência é que ele saia, muitas propostas de Arábia, dessa galera aí cheia de dinheiro, mas você acha que corre o risco do Di Gregório chegar para segurar um banco aí, por enquanto? Olha, sinceramente, eu acredito que o Di Gregório seja titular. As indicações de notícias e tudo mais, as previsões indicam que ele seja o titular. As ideias também, até a maneira com que estão se procurando um lugar para realocar o Chesney, indicam que o Di Gregório seja titular e tem motivo. As últimas temporadas do Di Gregório no Monza deram motivo para essa aposta da Juventus, deram motivo para que ele fosse o principal nome e dão motivo para que ele seja uma boa aposta. E eu acredito que que ele chega para jogar e que ele chega assim com certa moral, mas a questão Chesney é algo para se resolver, porque é outra questão que fala assim da necessidade da Juventus fazer dinheiro, da necessidade da Juventus limpar um pouco a folha salarial, que é um outro ponto. Então, veremos. Agora a gente vai continuar falando da Juventus, mas sem falar exatamente da Juventus. Por quê? O querido Rabiot, que Deus o tenha, que, como diria os mais velhos, vai com Deus e as pulgas, né? Pode ser que não saia da Itália. Pode ser que ele tenha se despedido da Juventus, mas que a gente ainda continue vendo o Rabiot na Série A. Nelson, queria que você falasse com a torcida do Milan. É uma boa? Dá pra ver o Rabiot se encaixando? Porque assim, eu pego no pé pra caramba do Rabiot e sempre peguei. Mas vou admitir também que ele fez alguns bons jogos pela Juventus e houve momentos em que ele era o melhor jogador da Juventus, assim, sem muita discussão. O que diz mais sobre a Juventus do que sobre a qualidade dele, é verdade. Mas eu queria que você... eu não queria que fosse meio com um aviso pro torcedor do Milan, porque parece algo temerário, né? Mas queria que você se dirigisse ao torcedor do Milan diante da possibilidade de que esse rapaz, filho de Dona Veronique, vá para o Milan. É uma boa?
A gente ainda está por ver o melhor Rabiot. Fomos justos com o Rabiot, pegamos muito no pé. O que o torcedor do Milan pode esperar? O grande ponto é que o Milan tem um meio-campo meio congestionado no momento, né? Então você tem ali, tem o Reinders, tem o Adli, tem o Loftus-Cheek, tem o Musa, enfim, tem o Benacer. Benacer talvez vá para a Arábia Saudita, né? A gente tem ouvido, mas já tem um tempo que essa especulação está rolando e ela não se concretizou até o momento. No caso da Arábia Saudita, geralmente não demora muito, né? Os caras chegam com dinheiro lá e o cara se interessa e pronto. Não demora muito, mas enfim, apareceu, né? Ele foi ligado ao Al-Ittihad, mas depois esse nome, enfim, essa possível transferência meio que deu uma esfriada. Eu acho que o grande problema aí seria uma questão talvez de ambiente, né? Porque o Rabiot chegaria para desbancar alguém, seria quem? Seria o Reinders? Eu acho difícil desbancar o Reinders, porque o Reinders foi um dos melhores jogadores do Milan na última temporada. E aí ele começaria a talvez ser um jogador de rotação de elenco caro, porque ele vai pedir ele e principalmente a mãe dele vão pedir um salário muito alto. Então você vai bancar um cara caro para ficar ali no banco de reservas. O Reinders vai ser negociado tão rapidamente, eu acho difícil. Então vão reposicionar o Reinders, botar ele ali de regista. Não sei, eu acho que a questão principal seria de ambiente. Você trazer um cara que tem um entorno complicado para talvez não ser titular, ou trazê-lo para ser titular, colocar um jogador interessante no banco de reservas. Eu não sei se seria a melhor transferência possível nesse caso. Então eu tenho minhas dúvidas. Tecnicamente ele agregaria. O Rabiot foi um dos bons jogadores da Juventus, pelo menos ali desde que a pandemia começou, talvez, quando os estádios fecharam na Itália. Ele não começou tão bem na Juventus, mas desde então ele foi um nome importante da Juventus, até chegou a usar a braçadeira de capitão. Então, tecnicamente, eu acho que sim, seria um nome interessante. Agora, a questão de como ele encaixaria nesse elenco, para mim, seria o mais complicado. É uma mala, mas teve seus bons momentos, né, Caio? Enquanto quem tá acompanhando o nosso futebol, tá vendo aí gols e assistências de Rabiot para comprovar que a gente pega no pé, mas quando tem que falar dos pontos positivos, dá para falar também, né, Caio? Pode também dar a sua opinião sobre essa possível ida e sobre a saída do Rabiot da Juventus. Então, eu acredito que assim a saída é muito por conta das condições salariais, das condições de certa importância no elenco que acabaram se esvaindo à medida em que a Juventus contrata 2 nomes para a posição e assim ela acaba tendo que se livrar dele nesse momento. Sob esse ponto, ele vira uma opção no Milan, mas eu ainda acredito que é uma opção ainda meio plano B que surgiu em vista às dificuldades que o Milan tem tido para fechar com o Fofana do Mônaco. Se falou no Samardzic, mas bem, o Samardzic, esse daí o dia que sair da Udinese a gente... vai ter uma edição especial só dele. Não, vai ter uma edição especial só dele, meia hora pro pai dele. E o engraçado é que assim, a Udinese depende dele para fazer mercado. Você até falou no começo, Anderson, que tipo, um time bianconeiro que tá apostando no mercado, só podia ser Juventus, porque a Udinese não contratou ninguém. Só podia ser Juventus. Então, assim, de certa forma... o caso Rabiot acaba assim por uma necessidade e ainda assim de rotação de elenco, de outros contextos, de outras situações. O papo no Milan talvez seja outro. Aí a Gazeta dello Sport falou hoje do americano brasileiro Johnny, ex-Inter, hoje está no Betis, fez até um meio de temporada interessante no Betis, mas a ver também como se sai. Por enquanto, parece muito questões de peças para elenco
do que exatamente mudança de titularidade. A única mudança de titularidade é justamente quem veio, que é o caso do Morata, que vem substituir o Giroud. E assim, talvez um outro papel de jogador, uma outra ideia, um outro padrão, porque assim, a gente tem um certo pé atrás do Morata como único centroavante. Mas o Morata, quando tem um outro parceiro, pode render muito mais, pode ter, assim, gerar coisas ótimas, não só para ele em si, para a atuação dele, mas também pensando, claro, em como Pulisic e Rafael Leão trabalham, principalmente Rafael Leão. Boa, bom ponto que você Não, levantou o detalhe, aí. cara, você falou do Samardžić, é que o Milan, ele tá na mesma janela de transferência se envolvendo com o pai do Samardžić e com a mãe do Rabiot, né? Então, tem alguém com tempo de sobra ali pra poder... Podia fazer uma Complicado pegadinha, ali. estilo o antigo Pânico, né? Botar os dois numa sala e deixar gravando assim, né? Eles conversando sobre a carreira. Colocamos a mãe do Rabiot e o pai do Samardžić numa sala, mas eles não vão se encontrar, eles não vão dizer que um é qual. Exatamente. Eles só vão se identificar assim à medida que eles vão pedindo dinheiro, que eles vão pedindo coisa e tal. Aí Um vai achar que o outro é dirigente do Milan e um vai começar a extorquir o outro, ia ser legal, hein? Tá aí uma boa ideia de conteúdo. Uma boa ideia de conteúdo aí de já comédia. existe isso, é a série Light to Me, coisa assim. Ô Nelson, o Caio tava falando agora do Morata. Queria que você falasse também um pouco sobre isso, porque o Morata, eu vejo uma mudança de perfil, né, do Morata. O Morata que jogou na Juventus e vou dizer que foi bem. Não foi uma passagem memorável, mas foi uma boa passagem do Morata na Itália. O Morata que chega hoje é um pouco diferente, né? Então, como é que ele pode encaixar nesse time do Milan? Eu tendo a concordar com o Caio, né, que é um cara que vai... ter que se encaixar com o Leão, com o Pulisic, que é um cara que vai ter que ser um pouco mais solidário. Mas eu via no Giroud um faro de gol mais aguçado, né? O Morata é um cara que participa bastante do jogo, mas perde cada gol, que barbaridade, né, Nelson? Por outro lado, gol na Inter, no clássico contra a Inter, o Milan já vai ter, porque o Morata contra a Inter é caixão e vela, né? Então, isso aí pelo menos, né, já que o Milan tem tido tantas dificuldades nos derbys recentemente, né, não vence já há 6 derbys, né, quer dizer, perdeu os últimos 6 derbys, então, enfim, pelo menos nesse ponto aí o Morata deve servir. Mas enfim, eu acho uma contratação interessante e inteligente até, né, porque é um Morata bem mais experiente e ele vai fazer um pouco do papel do Giroud, porque o Giroud no Milan, embora tivesse sim de fato esse faro de gol, ele era um cara que ajudava muito, né? Fazia muito pivô, era um cara muito solícito, né? com os colegas de campo. Eu acho que o Morata também tem esse papel. A gente viu na Euro, por exemplo, ele fez muito isso. É um cara que amadureceu bastante. Acho que é uma contratação que faz sentido. Mas eu, se fosse torcedor milanista, eu ficaria um pouco mais... preocupado com a questão de gols de centroavante. Porque o Morata, dentre os centroavantes atuais do elenco, é o que faz mais gols. Mas é porque você tem no banco, você tem o Jovic, que é um cara que na Itália ainda não engrenou. Na verdade, desde que saiu do Eintracht Frankfurt, não mostrou o que tinha mostrado por lá. E você tem o Okafor, que é um cara um pouco de lado, que também joga ali no meio, que no segundo tempo ele até confere e tal. Vai ser um time novamente... como o do Pioli na última temporada, um time bastante com os gols bastante divididos, o Pulisic que fazia bastante gol, o Leão que fazia também, o Giroud, e tem uma divisão, ou vai ser diferente? Porque agora a gente tem outro técnico, né? A gente tem o Paulo Fonseca, que é um cara, assim, eu chamaria ele de um nota 6,5, é um cara que fez um trabalho razoável na Roma, mas que ainda precisa, pelo menos na Itália, fazer um trabalho um pouco mais consistente. Porque o melhor trabalho dele na vida dele foi no Shakhtar Donetsk, né? Então, ainda não falta um degrau, né? Então, eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha em relação a esses 2 pontos. E aí, isso pode atrapalhar um pouquinho a questão do Morata, pelo menos na primeira temporada, né? Ele assinou um contrato um pouco longo, né? Então, a gente deve vê-lo por um bom tempo aí em Milão ainda.
Confesso que sou fã do Moratinha, não vou negar, embora me irrite bastante com os gols perdidos dele, sou fã. Vamos um pouquinho pro norte ali, né? A gente está em Milão, falando do Milan, um pouquinho pro norte tem o lago, como o Nelson falou no começo do programa, o Lago de Como, e a gente vai falar sobre essa equipe. Nelson, eu vou até começar com você de novo. A gente já falou um pouco quando o Como garantiu o acesso em uma edição passada, mas a gente está sempre se comunicando também com a galera que está chegando agora. Então, assim, de uma forma muito mais breve, fala um pouquinho sobre esse projeto do Como. Quem não acompanha nem deve saber que o Fábregas é o técnico, por exemplo. E muito interessante que nesse momento, nesse primeiro momento, né, nessa primeira intervalo aí da janela, digamos assim, o Como está apostando muito na experiência. E a gente já falou isso em algumas edições passadas, né, que os jovens têm dificuldade de jogar a Série A italiana, que as equipes costumam não apostar muito, e o Como aparentemente vai seguir o mesmo caminho de ir com os cobra criadas, né, para uns caras mais cascudos, para correr menos risco. É mais ou menos por aí, Nelson? Pra quem não acompanha, né, o Como é o time mais rico da Série A, né? Na verdade, o time que tem os donos mais ricos, né, da Série A nesse momento. São os irmãos Artono, da Indonésia, que são do ramo de cigarros, né? Cigarros de cravo. E eles têm, entre os acionistas do time, tem o próprio Fábregas, que vai ser técnico nessa temporada, e tem o Thierry Henry. Tinha também o Dennis Wise, né, do Chelsea, ex-Chelsea, que hoje, quando a gente está gravando, ele saiu da sociedade, né? Então, é um time que tem grana, é um projeto para ficar na Série A por um bom tempo. Então, e o Como também não é um time assim, não é um time novo, é um time bem tradicional, é um time que foi fundado em 1907, é um time que tem história, já jogou a Série A várias outras vezes. Estava um tempo fora, de verdade, na verdade, né, desde 2002, 2003 não jogava a Série A, mas é um time que teve várias participações na Série A. Teve, por exemplo, o Dirceu, brasileiro, que jogou 3 Copas do Mundo, né, nos anos 70 e nos anos 80, jogou no Como. Então, enfim, é um time que tem história. E nessa temporada ele está buscando principalmente jogadores veteranos, de fato. Tem o Pepe Reina, que deve ser reserva. Estava indo atrás do Paulo Lopes, né, ex-goleiro da Roma, do Marseille, mas parece que essa negociação não foi adiante. Então, talvez eles tenham que ir atrás de outro goleiro agora. Não dá para saber muito bem de quem eles vão atrás. Eles estão entre esses nomes experientes, eles estão focando. Se falou do Aldero, assim, o Pedro chegou a falar do Aldero, que estava na reserva da Inter, voltou. Acho que a Inter não fez a opção de compra e, no fim das contas, o Aldero pode ser o nome ali para revezar com o Reina. E aí eles estão indo atrás de jogadores espanhóis, né, ou que jogaram na Espanha, dentre esses mais experientes, porque, segundo esse diretor que deu a entrevista que eu falei um pouquinho antes, né, eles querem jogadores que saibam jogar como o Fábregas entende o futebol. Então, por isso que eles também foram atrás do Alberto Moreno, né, ex-Liverpool, Villarreal também, e provavelmente vão acertar com o Varane, ex-Real Madrid, ex-Manchester United também, né? Campeão mundial e tudo mais. Mas ao mesmo tempo também estão pegando jogadores que já estão acostumados com a Série A, né? Foram atrás do Belotti, já tem o Cutrone, que é um cara da casa, né? Um cara nascido em Como. Então estão fazendo uma mescla ali, né? Entre os zagueiros foram atrás do Docena, ex-Cagliari, mas também estão fazendo algumas apostas. Por exemplo, contrataram o Ali Jazinho, que vai ser o segundo iraquiano da Série A, um cara que está na Olimpíada agora. Então, estão dando algumas estão dando uma olhada no mercado também, não só entre os veteranos, né? O Ali Jazinho é um atacante, né? Um cara que joga pelas pontas. Então, deve ter também suas oportunidades, mas principalmente o Como tem ido atrás dessa galera mais experiente. É um pouco como o Monza fez, né? São rivais, inclusive, tem projetos até similares em certos momentos, mas, por exemplo, nessa temporada o Monza está perdendo alguns jogadores importantes, né? O Di Gregório, que a gente já falou aqui, e o Colpani, que hoje, enquanto a gente está gravando, acertou com a Fiorentina. Pode até dar um prosseguimento aí nisso, Caio, porque
o Monza hoje, aparentemente, né, é uma equipe que se consolidou. Eu queria saber, a gente já falou aqui antes do Nelson falar da saída do Colpani, né, que acertou com a Fiorentina, a gente também já tinha citado o de Gregório, que foi para a Juventus. Não liga um sinalzinho de alerta não, Caio, porque são, assim, não é exagero dizer que são os dois melhores jogadores do Monza saíram, né, os dois destaques do Monza saíram. Você liga um sinal de alerta, muito cedo ainda para falar isso, que o mercado aí pode trazer alternativas interessantes. Como é que a gente pode ver o Monza nesse cenário de Série A? Continua como uma equipe consolidada ali que briga no meio da tabela, ou a gente abre o olho e fala assim, rapaz, perdeu de Gregório e o Colpani, o negócio vai azedar lá pro lado de Monza. Não acredito assim em azedar por agora. Mas assim, eu vou confessar que eu já imaginava que o Monza já teria reposto esse goleiro mais rápido. De repente falaram no Golini lá atrás, falaram no próprio Aldeiro também. De repente, acho que uma substituição poderia ser mais rápida. A perda do Colpani já é algo que, assim, é um golpe daqueles pro time. É um golpe na qualidade de criação, um golpe na qualidade de finalização também. São esses dois aspectos que fazem dele uma baita contratação para a Fiorentina, para chegar e jogar, como assim, como uma baita perda para o Monza. O que eu acho que é o X da questão e que é o ponto de interrogação é assim, o que vai fazer a partir disso? Se bem que assim, eu não duvidaria que na questão goleiro eles apostassem no Sorrentino, porque o Sorrentino deu conta do recado nas vezes que atuou como titular. Então, de repente, pode ser que o Nesta resolva apostar ali nele. Interessante. E para você que não acompanha a Série A há muito tempo, não é aquele Sorrentino não, tá? Aquele lá do Kiev já parou faz um tempo. Aquele, se bobear, acho que, se não me engano, tá na turma que tá refazendo o projeto do Kiev, recomeçando lá de baixo e tal. Se não me engano, o velho Sorrentino é um dos acionistas. Já me tirou muito ponto. Era bom, gostava muito. Sorrentino era um goleiraço. Agora eu odiava. A última contratação que a gente vai falar sobre hoje no mercado é um cara que eu não vou negar, não. Eu sinto bastante decepção com ele. Tô falando do Zaniolo. Zaniolo que apareceu na Roma. É bem verdade que no melhor momento da carreira dele ele sofreu uma lesão gravíssima, mas até agora não consegue retornar àquele nível, né? Já passou pela Inglaterra, já passou pela Turquia. E agora, Nelson, o Gasperini tem essa missão aí de ressuscitar o Zaniolo. Geralmente, o cara que chega em baixa na Atalanta, ele consegue ir muito bem, né? Quando a Atalanta contrata um cara assim com muita pompa, muito alarde, não costuma dar certo. É mais ou menos por aí que a Atalanta está tentando fazer com o Zaniolo, aproveitando esse momento de baixa, como diriam os famigerados traders, tá comprando em baixa para vender em alta? É esse o plano do Gasperini, Nelson? Provavelmente ele vai ser usado como falso 9, né? Já saíram algumas informações de que o Gasperini promete utilizá-lo dessa forma. Então, isso me deixa certa pulga atrás da orelha também, porque já tem 4 caras ali para jogar no ataque, né? O De Ketelaere, que foi utilizado um pouco assim. Você já tem o Lookman, que também é um cara de mobilidade. O Scamacca, que já é um cara mais de área. E o Touré, que deve ser negociado. Provavelmente parece que ele vai substituir o Guirassy no Stuttgart. Foi o que saiu nesses últimos dias. Mas, por enquanto, são 5 ali. Teriam 3 caras mais móveis, né? Com o Zaniolo, o De Ketelaere e o Lookman. Eu não me deixa intrigado o que é que o Gasperini quer fazer nesse momento aí, com essa turma. Na verdade, uma das outras contratações que a Atalanta também fez nessa janela também me deixa intrigado, porque não é um jogador muito do estilo do Gasperini, que é o Sulemana, volante que jogou no Cagliari e no Verona, que é um volante aquele volante mais destruidor, né? Não é exatamente o tipo de jogador que o Gasperini trabalha na posição.
Então eu tô interessado ali, tô querendo saber o que é que o Gasperini vai fazer com esses dois caras, como ele vai moldar os dois. No caso do Zaniolo, né, ele foi emprestado. Então a Atalanta acho que tem o direito de compra. Então se for para vender mais caro, eu teria que comprar primeiro, né? Mas ao fim da temporada. E a questão de fato física do Zaniolo é algo que também deixa todo mundo com o pé atrás, porque ele sempre está se lesionando de alguma forma, né? Ele iria para Euro, não foi porque se lesionou. Dessa vez não foi uma lesão grave, mas foi uma lesão. Fora as duas lesões gravíssimas que ele teve no joelho anteriormente, né? Então é uma... Não vou dizer que é uma aposta muito arriscada, porque a Atalanta contratou ele por empréstimo, né? Então, mas é uma aposta que tem o seu risco, no sentido de que você pode até ficar sem o jogador durante um tempo, mas ao mesmo tempo, quem sabe o Zaniolo não deu um salto ainda na carreira. Então, a seleção italiana gostaria muito disso, principalmente se ele jogar de falso 9, né? Seria uma outra alternativa para a seleção ali de ataque, né? E aí seria interessante também, porque teriam dois nomes, né, de ataque para a seleção que seriam da Atalanta, né? Já que o Scamacca também é um cara que faz parte do grupo italiano no momento. Antes de perguntar a opinião do Caio, eu vou botar só a produção do nosso futebol na fogueira agora, porque eu lembrei que a Atalanta lançou os novos uniformes, né? Então eu gostei, achei bacana e vem com um patrocínio aí que o pessoal se acostumou a ver durante muitos anos no Napoli e agora vai para a Atalanta. Se eu puder dar essa chegadinha aí no tornozelo da produção do nosso futebol, eles vão botar essas camisas aí e vocês vão ver. Mas, Caio, eu queria que você falasse também sobre essa chegada do Zaniolo, porque o Nelson toca num ponto muito importante, né? O Gasperini não vai mudar o esquema dele, né? Não, ainda mais agora, né? O Gasperini venceu a Europa League do jeito que venceu, do jeito que ele queria, do jeito que ele gosta, do jeito que ele sempre treinou, e não vai ser por causa do Zaniolo que ele vai mudar, né? Acho que precisaria de um pouco mais para ele abandonar alguns dogmas dele. Então eu queria que você falasse um pouco também sobre essa chegada do Zaniolo. Eu acho até que assim, que o Zaniolo foi contratado justamente por encaixar em todas essas funções, por ser assim, alguém tão multifuncional quanto o Koop Miners. Que assim, a gente não sabe do futuro do Koop Miners, mas assim, imagina-se que o Zaniolo é alguém tão multifuncional quanto o Koop Miners, a ponto de você chegar e de repente poder pensar nele como um falso 9, com poder pensar nele até no sacrifício de uma posição mais recuada, como pensar na posição ideal dele. Que aí você pensando, até olhando aqui agora a gente se diverte com as prévias de escalações de alguns jornais, a Gazeta tem, alguns tem, até o Il Romanista, que é um diário que normalmente só fala da Roma, ele tem umas prévias das 20 equipes da Série A. Aliás, o Il Romanista, por incrível que pareça, mesmo sendo um diário 90% Roma, consegue fazer um trabalho até bem decente. Não é tão bom no quesito mercado, mas eu acho interessante a proposta. Vale até para os torcedores romanistas darem uma olhada. Mas assim, com essa ideia, é um 3-4-2-1 em que você espera o Zaniolo ali com a função ao lado do Lookman para fornecer as jogadas por Scamacca, para fornecer os passes e também criar gols como o Zaniolo costuma criar. Então, assim, eu não imagino que tenha uma mudança radical e acredito que o Zaniolo foi contratado por conta dessa versatilidade. E aí a produção do nosso futebol nos coloca a imagem da nova camisa da Atalanta. Tivemos fontes no grupo da Cautiopédia, na galera que a gente mantém ali desde o Cautiopizza, que inclusive lamentaram o fato de que essa camisa da Atalanta é uma Nerazzurra de verdade, diferente da Nerazzurra dessa temporada da Inter, que é justo a camisa da segunda estrela, justo a camisa com o Scudetto e etc. Aí teve nossos amigos... Vamos entregar o nome do santo. Arthur Barcelos reclamou. Vocês conhecem bem ele, a gente conhece, mandamos um abraço para ele. É isso. Um abraço pro Arthur.
Não, e eu concordo com ele, tá? Ele alfinetou, mas eu concordo bastante com ele, que a camisa nerazzurra dessa temporada é da Atalanta. Da Inter foi atropelada e tentaram apagar, e aí ficou aquilo ali. Caio, vou continuar com você. Antes de jogar o assunto Napoli pra você, de que ano é essa camisa que você tá usando do Napoli, pra quem tá vendo, já que a gente tá falando de camisas e vendo da Atalanta, essa aí do Napoli é de quando? Pois bem, essa camisa assim, foi utilizada assim, entre 91 e 94, mas esse modelo em específico que eu estou vestindo aqui, quella maglia que estou endossando é da temporada 91-92, a camisa, o terceiro uniforme, se não me engano, que tem o primeiro uniforme azul clássico, a camisa vermelha que era o segundo uniforme, e esse era o terceiro uniforme daquela temporada 91-92, a primeira sem Maradona, sob o comando de Cláudio Ranieri e com os gols da dupla Careca e Daniel Fonseca, com outros nomes, mas assim, o prenúncio, um certo canto do cisne daquele período. Aí depois vieram os anos de crise, assim, e aí chegamos Calma, vamos falar. A pauta que viremos. É isso. Inclusive, eu não sou saudosista de falar que tudo antigamente era melhor, não, mas eu sinto falta da ousadia das fornecedoras na hora de fazer os uniformes da década de 90, né? Inclusive, eu vou fazer um jabá completamente gratuito aqui. Eu sou bem fã das camisas da Umbro, né? A Umbro dificilmente erra uma camisa. Tem um soft spot, o meu coração amolece quando eu falo da Umbro. Mas como você muito bem antecipou, Caio Bittencourt, a gente vai falar sobre o Napoli porque temos um aniversário, digamos assim, né? Temos uma efeméride, uma data importante. 20 anos de quê, Caio Bittencourt? A semana que vem tem, de certa forma, 2 aniversários. Um clássico, dia 1º de agosto, é a data da fundação do Napoli, quando se juntaram o Inter Napoli e o Inter Naples para se fundarem a Società Sportiva Calcio Napoli, naquela época, com Giorgio Ascarelli, que foi o homem da fundação, o homem que arquitetou tudo isso em 1926, como Associazione Calcio Napoli, depois virou a Società Sportiva Calcio Napoli. Mas no dia 2 de agosto é uma data um tanto quanto inglória, porque de certa forma foi a data de que o tribunal declarou a falência do Napoli há 20 anos atrás. Aí pouco mais de um mês depois, ali no dia 6 de setembro, o De Laurentiis, Aurélio De Laurentiis anunciou que iria queria recriar o Napoli como o Napoli Soccer por um tempo, se criaram por meio de 2 temporadas, e depois, conforme a lei italiana permite, ele compraria uma espécie de CNPJ para a gente adaptar com a realidade daqui, compraria o registro civil da Società Sportiva Calcio Napoli e poderia usar. Então, de certa forma, são 20 anos do período aureliano em Nápoles. E, Nelson, como é que, assim, porra, a gente tem o que agora? Deve ter uns 10 minutos no final do programa. Eu não vou fazer assim com você. Como é que o Napoli saiu da falência para ser campeão italiano? Porque, pelo amor de Cristo, né? Querer reduzir muito. Mas eu queria que você apontasse alguns pontos, assim, né, nessa caminhada, né, do Napoli, porque a gente está falando do Napoli que na última temporada foi mal, mas na penúltima temporada ganhou um título categórico, assim, um título com T maiúsculo. A gente está vendo, a gente já viu acontecer com algumas equipes esse processo de falência. Não é algo incomum na Itália. Parma, Fiorentina, a gente pode trazer alguns nomes aqui. Inclusive, a gente estava falando recentemente agora do Chievo, né? O Chievo passando por esse processo. Então, assim, não foi o primeiro, muito provavelmente não vai ser o último. Vale dizer uma coisa, até por colocar um entre parênteses, para lembrar desse processo de falência, no mesmo período, a Lazio quase quebrou, inclusive. Foi até o período do Cragnotti, que inclusive muito torcedor do Napoli tem uma certa raiva
da Federação Italiana, ali na época do glorioso Franco Carraro, que teoricamente para a Lazio foi dado um pouco mais de tempo para ela se recuperar, encontrar o Cláudio Lotito, que foi até, a gente falou na edição passada lá do Luiz Mário e tudo mais, foi essa a primeira temporada do Lotito, 2004-05, e assim, foi dado mais tempo do que pro Napoli, que aí teve que recomeçar na Série C1, depois todo o processo que vamos retomar aqui. Boa. Nelson, então assim, como é que... Porque a gente, como eu disse, está acostumado a ver esse processo legal na Itália, mas o Napoli, ele, diferentemente dessas outras equipes, ele foi além e como eu disse, conquistou... A gente está falando muito do Scudetto do ano passado, mas ganhou Copa Itália, ganhou Supercopa, então por que o Napoli conseguiu mais? Foi só por causa do De Laurentiis? Teve alguma questão política? Teve alguma coisa que facilitou mais a vida do Napoli? Como é que o Napoli foi do inferno ao céu? Eu acho que o primeiro ponto é não ter dívida. Eu acho que o Napoli ele tem essa vantagem em relação aos demais, que ele pode não precisar ficar o tempo inteiro rolando dívida, cobrindo buraco. Ele tem uma administração mais sólida. Ao mesmo tempo, conseguiu achar bons nomes, né, tanto em campo quanto na parte técnica, né? Por exemplo, você vê logo nesse início de recuperação, teve o Hamsik e o Lavezzi também, um pouquinho depois, que duraram bastante tempo aí conduzindo o time enfim, a boas campanhas e depois a títulos e tudo mais. E também Na própria Série C e Série B também, se você for prestar atenção, que mesmo os veteranos que vieram, o querido Roberto Pampa Sosa, ídolo da Udinese, quando veio para o Napoli, assim, vestiu a camisa 10, que, assim, a camisa do Maradona é também dele. Você teve o Emanuele Calaió, grande matador, teve outros também que voltaram para o período, o próprio Paulo Cannavaro. Você teve outras apostas que vieram desde a época da Série B também, então, de certa forma, entende. Não só os, assim, basear em Hamsik, Lavezzi, mais tarde também o Cavani, mas até de outros também, como peças desse núcleo. eu acho que a questão é mais de continuidade, né? Porque o Napoli teve poucos treinadores, né? Então, desde então, né, na gestão de Laurentiis, isso tem a ver com um trabalho, um projeto consolidado, né? Você vê que teve o primeiro... Eu só vou falar dos caras que pegaram da Série A pra cá, que é o que interessa mais, né? Também não vou falar do Inominável. Então, teve o Eduardo Ureia, depois teve o Donadoni, que esse durou um pouquinho menos, né? Mas teve muito tempo de Mazzarri, teve o Rafa Benítez, que foi um salto em termos de ambições, né? Depois vem o Sarri, que também é um projeto, o Ancelotti, que representa um pouco a mesma ideia do Benítez, e aí depois teve aquele período um pouquinho mais tenso com o Gattuso, né? Mas depois você vem o Spalletti. Então, são poucos treinadores nesse período. Então, eu acho que isso dá uma ideia de projetos bem conduzidos. E como o Caio já falou aqui várias outras vezes, que o Napoli, ele não... Quando o cara assina um contrato, ele fica, né? Porque não tem essa pressa de vender, porque não tem dívida. Então, você contrata os jogadores que você quer, você mantém aqui um elenco com a base bem formada e isso acaba gerando resultados positivos para o clube, né? O maior exemplo disso, para a gente falar do mercado atual também, o Osimhen. O Osimhen, a gente tá, assim, quase certo que ele sai, todo mundo na expectativa, vai sair, e assim, tá todo mundo na espera de pagarem os 130 milhões de euros da cláusula. Só que ninguém quer pagar. E, de certa forma, pelo preço do Napoli, ninguém quer, assim, se atrever a negociar. Talvez os sauditas, mas os sauditas, a princípio, não é a ideia do Osimhen. Então, assim, se falou muito de Chelsea PSG e um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, quem vai para o Napoli costuma ficar.
quem vai pro Napoli, assim, tudo bem que você tenha aquela frase clássica sobre a cidade, vê de Napoli, poi muore, daí você vê Napoli, depois morre do coração, você se apaixona. Claro que você tem casos assim que assim, as pessoas ficam como super-heróis. Você tem o caso do Hamsik, você tem o caso do Mertens, você tem assim, até a própria relação de Osimhen, de Kvaratskhelia, de toda essa galera, você pode prestar atenção. E se sabe que é difícil. Pergunta pro Di Lorenzo e pro Gilfredi se não é difícil isso aí. Mas assim, quanto a esses aspectos, o fato do Napoli não ter dívidas, de ser um clube de certa forma bem administrado, e como o De Laurentiis costuma ter mão de ferro nos negócios, embora assim a gente reclama do De Laurentiis com relação à ambição, com relação a projetos esportivos, com relação a fazer um pouco mais de loucuras quando se é necessário, reclama, mas desse aspecto de boa gestão, sempre foi um projeto que foi firme. Justamente que os 10 anos anteriores do Napoli, antes da chegada dele, antes da quebra, não foram, porque assim, passa pelo período do Fellaino, aí o Fellaino é citado na Operação Mãos Limpas, tem que vender. Aí depois tem o Helênio Galo, quebra, assim, muita dívida quebra, o Banco de Nápoles quebra também, e de certa forma, o principal credor e que emprestava dinheiro para as negociações, para o fluxo de caixa, não continua. O Napoli quase quebra, tem que o Fellaino salvar. Aí depois o Fellaino ali, o Napoli cai, começa a virar ioiô ali no fim da década de 90, começo dos 2000. Aí depois vende pro Corbelli, descobrem que o Corbelli tinha uma fortuna falsa, porque era uma fortuna baseada em falsificação de obras de arte, e até ele foi preso nisso também. Aí depois vende pro Salvatore Rinaldi, que era um banqueiro meio quebrado, aí ele quebra o clube de vez. Então, assim, depois de você sair com tantas turbulências em 10 anos, e aí, pra gente citar para fora da Série A, você tem o caso do Bordeaux agora, quando você cair na mão de gente duvidosa, é um problema para sua saúde financeira. De certa forma, o De Laurentiis, embora a turma não goste dele, eu também não sou lá muito chegado, por conta dessas questões assim do salto, da qualidade e tudo mais, o Napoli financeiramente é um clube bem administrado. Ninguém chega no Napoli e põe o preço que quer. Difícil negociar com o velho. Negociar com o velho é um pouco complicado. Normalmente, quem tenta passar o velho para trás acaba sendo passado para trás. É passado para trás. Eu só conheço duas pessoas que passaram o De Laurentiis para trás: o Zúñiga e o Gulan. Os dois, a carreira dele nunca foram mais a mesma depois. Abraço pro Zúñiga. E um abraço, sabe para quem também? Bruno Bonsante, nosso camarada jornalista de tantos anos de Trivela. Está em Nápoles essa semana e postando belíssimas fotos. Muito bacana. O turismo, para quem gosta de futebol em Nápoles, é muito frutífero porque tem mural, tem varal, tudo na cidade remete ao clube. Então, para você que quer praticar turismo na Europa... Se tu puxar um papo com a galera, então, pronto. Falou que é brasileiro ou argentino... Eu só fiquei espantado porque tinha um mural lá, uma parede do raspador. Eu falei assim, pô, mas aí já é um pouco, né? Mas vamos finalizando... Mas ele é um dos caras do Scudetto, querendo ou não. Por causa daquele gol na Juventus. Finalizando essa edição, então, vou dar espaço para vocês. Algo que eu não faço há um tempo, hein? Vou dar um tempinho para vocês tecerem um comentário final, um destaque final, começando por você, Nelson. O que faltou a gente falar que você quer pincelar aí rapidamente? Vou permanecer no Napoli, né? Já que o Caio falou que é tão difícil sair do Napoli. Dessa vez, Antônio Conte gostaria que fosse muito fácil de sair do Napoli, porque se o Osimhen não sai, o Lukaku não chega. E o Antônio Conte já chegou e falou, eu quero o Lukaku. Pra variar, foi isso que ele falou. A primeira palavra que ele falou, nasceu, já falou assim, quero o Lukaku. E aí, se não derem 130 milhões pelo Osimhen, abraço, não tem Lukaku. Então, cenas dos próximos capítulos, talvez a gente fale sobre isso. Alô, românticos! Tem outro porém também, né? Parece que o Lukaku também quer ele. É de um nível, assim,
É uma paixão que, assim, cara, eu queria ter alguém que me amasse como o Conte ama Lukaku. É isso, era essa a dica que eu ia dar. Eu Alô, espero- românticos, eu- tenham isso em mente, hein? Eu, eu espero que, assim, você que está assistindo, está nos assistindo, nos ouvindo, tá com sua parceira, seu parceiro, ame como o Conte ama Lukaku. O importante é o amor que você transparece. E também faça isso com seus amigos e com sua família. Eu amo vocês isso. também. Eu amo a produção do nosso futebol. Que isso. Eu amo a Nossa. turma da Central 3 como é que nos ajuda. Me senti abraçado agora. Também amo você, Caio. Seu destaque inicial, meu romântico favorito. Inicial não, final. Tô nesse muito caso- louco. Final, a gente já. Os clima de amor aqui. O começo do fim. Eu tô curioso, eu tô curioso assim como vai ser essa reta final de mercado do Parma. Principalmente essa troca de goleiro do Suzuki, goleiro japonês que veio do Santuiden. É um pouco raro assim você apostar em goleiros asiáticos na Série A. Então, assim, eu tô muito curioso para ver, e já tem-se uma ideia de que ele deve ser titular do Pecchia nesse sistema. Aí veio o Valeri, que é um pouco veterano também. E a partir disso também vamos ver como é que o Parma vai se mexer nesse mercado. Tem alguns outros ali se mexendo também. E é bom ficar de olho. Principalmente na questão goleiro, porque goleiro tem vários ali querendo na praça. É Genoa precisando de goleiro depois que o Martinez foi para Inter. Monza que a gente falou, como que a gente falou. Que mais? Tem uma galera boa querendo correr atrás de goleiro. Você falou em goleiro asiático, só pra Valeu, não dizer que é a última. sensacional. É o primeiro goleiro asiático da Série A, tá? Não é raro, não, é porque é o primeiro mesmo. A gente não vai considerar. Obrigado. A gente não- Obrigado porque eu tô procurando isso agora. Isso já me poupou o tempo. A gente não vai considerar que os australianos, enfim, já que a Austrália joga na AFC, a gente não vai chamar eles de asiáticos, né? Então é o primeiro goleiro asiático da Série A no geral. É porque, assim, oficialmente, o Aldeiro é indonésio, né? Ele tem a nacionalidade, né? convenhamos, né? Que o Aldeiro, ele tá... Exatamente. Futebolisticamente ele é italiano. É tipo assim, vamos falar. Assim, é que nem você dizer que o Grêmio tem um jogador italiano. De fato tem, é o João Pedro, mas assim. Bom glorioso exemplo. JP Galvão, mas é que assim. Bom exemplo. É que O tem Grêmio... esse pontinho de interrogação assim. O Grêmio de Bright White. Isso aí é muito bom, pelo amor de Deus. Exatamente. Vamos ficando por aqui, então, essa edição do podcast da Cautiopédia. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente até aqui, que nos ouviu, que nos assistiu. Próxima edição, muito provavelmente, também falaremos sobre o mercado, né? Novas peças chegando, novas peças saindo. A gente pode dar uma pinceladinha também sobre a Euro 19, que está rolando agora. O tal de Camarda tá, como a gente já esperava que fosse acontecer, indo muito bem. Atacante é que a gente vai falar muito por aqui ainda. Mas nos vemos e nos ouvimos daqui a 2 semanas, tá? Com mais algumas outras novidades. Arrivederci, tchau.